Boa noite a todos. É uma gratidão enorme estarmos novamente aqui reunidos nesta noite de quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024, para mais um estudo das obras de André Luiz pela Fraternidade Espírita Mundo Luz. Então, para iniciar o nosso estudo dessa noite, vamos pedir ao Mar que faça para nós a prece inicial. Marcinho, fique à vontade. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, Pai de toda a criação, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela continuidade dessa jornada. Jesus, amado amigo, nosso guia e modelo, exemplo de conduta por todos nós, receba a nossa gratidão pelo carinho, pelo amparo, por todas as bênçãos que temos recebido. Espiritualidade amiga, que nos visita, que nos acompanha, nossos mentores, nossos anjos guardiões, nosso muito obrigado. Nós estamos pedindo aqui, mais uma vez, o carinho e amparo da espiritualidade, para que nos intua para o bom aproveitamento das lições do dia de hoje. O nosso Mestre Jesus, figura central desse trabalho, nos envolva também com seu carinho, com suas bênçãos, possamos trabalhar o que temos de melhor, nossa paciência, nosso carinho, nossa necessidade de aprendizado, e que apesar das imperfeições que temos, possamos sair daqui um pouquinho melhor do que entramos. Que Deus nos abençoe nesse propósito, nos fortaleça sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Fernando. Boa noite, Silvia, que chegaram agora. Boa noite, gente. Um abraço em cada coração. Amém. Então, meninos e meninas, dando continuidade ao nosso estudo, semana passada nós estávamos falando a respeito de André Luiz, né, com essa parte que ele descreve para nós do umbral, né? Fernando trouxe para nós uma reflexão sobre o umbral, e aí, para hoje, André Luiz vai falar um pouco do que ele viveu, o porquê que ele foi parar nesse lugar, e aí, para isso, seu Luiz vai trazer para nós algumas reflexões sobre vida futura. Não é isso, seu Luiz? Seu Luiz? Seu Luiz? Seu Luiz? Dona Rosana, cadê o seu Luiz? Não estou te ouvindo. Ele está no trânsito, não conseguiu chegar ainda. Ah, tudo bem, então. Então, Desculpa. vamos fazer... Não, tudo bem. Eu trouxe, então, para a gente só fazer essa pequena introdução, eu peguei lá no Obras Póstumas, a respeito de vida futura. A gente vai ler o primeiro parágrafo, dar uma comentada, tá? Eu vou disponibilizar aqui para vocês, para ficar a visualização fácil. Espera aí. E aí a gente lê esse iniciozinho do Vida Futura. Espera aí que eu preciso mudar, eu acho que é a tela aqui. Já está dando para ver. Mas está mostrando Vida Futura? Tá, né? Tá. Vida Futura. Então, lá do Obras Póstumas, né? Gratidão, Chico, gratidão. Emmanuel mesmo que escreve, não é? Obras Póstumas? Ou é Allan Kardec? Allan Kardec. Allan Kardec. Então, a gratidão a Allan Kardec, Obras Póstumas, primeira parte, né? Capítulo 17, A Vida Futura. Então, lá, Kardec vai trazer para nós assim, ó. A vida futura já deixou de ser um problema. É um fato apurado pela razão e pela demonstração para a quase totalidade dos homens. Porquanto os que negam formam... Ixi, tá dando para vocês enxergarem bem? Eu não... Tá. Eu tô acompanhando o livro, não estou olhando a tela. Tá. Porquanto os que a negam formam ínfima minoria, sem embargo do ruído que tentam fazer. Não é, pois, a sua realidade o que nos
o que nós propomos demonstrar aqui. Fora repetir-nos sem acrescentarmos coisa alguma à convicção geral. Admitimos que Admitido que está o princípio como primícias, que nos propomos é examinar-lhe a influência sobre a ordem social e a moralização, segundo a maneira por que é encarada. Lembrando, gente, quando ele fala aqui para nós que a maioria acredita nessa vida futura, é de conformidade com o entendimento de cada aspecto religioso, né? Então, essa vida futura, ela é, sim, abordada pela quase, igual ele fala ali, né? Quase a totalidade das religiões, das convicções religiosas, né? Sempre tem alguma coisa depois da morte, né? Então, isso é um fato, é o que ele está trazendo para nós, que independente da crença religiosa, geralmente, essa vida futura, ela é, sim, incorporada e trazida para dentro desse âmbito, né, de entendimento. Então, não interessa se é um paraíso, ou se é um céu e um inferno, ou se é um sono eterno, ou se é uma ressurreição, mas sempre tem, dentro das religiões, esse aspecto de que a vida vai continuar de alguma maneira, certo? Então, isso ele está deixando bem claro, que dentro das convicções é uma minoria que não acredita nessa vida após, né? E aí, só para a gente ter mais um entendimento, ele vai falar para nós no segundo parágrafo o seguinte: as consequências do princípio contrário, isto é, do nadismo, que não existe nada, já são por demais conhecidas e bastante compreendidas, para que se torne necessário desenvolvê-las de novo. Apenas diremos que, se estivesse demonstrada a inexistência da vida futura, nenhum outro fim teria a vida presente, senão o da manutenção de um corpo que, amanhã, dentro de uma hora, poderá deixar de existir, ficando tudo, neste caso, inteiramente acabado. Então, ele fala, a consequência lógica de semelhante condição para a humanidade seria concentrar-se todos os pensamentos na incrementação dos gozos materiais, sem atenção aos prejuízos de outrem, né? de outrora. Então, olha só que interessante que ele está trazendo. Se realmente não existisse essa vida futura, se não existisse essa realidade, que finalidade teria essa nossa existência presente? Não teria um objetivo, não teria a gente viria para quê? Com que objetivo, com que finalidade, com que... Não tem uma coerência, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a natureza, onde tudo se transforma, tudo tende a ser, de certa maneira, eterno, né? Por causa dessa transformação, dessa vitalidade, por exemplo, a árvore frutífera, ela tem uma razão de ser, ela tem um motivo, então seria uma coisa que sem nexo, né? Se a gente não compreendesse que depois da morte existe algo, ou que antes já teve algo, né? Então, esse entendimento, para nós hoje, ele é mais aceitável, justamente porque a gente já começou a entender Deus de uma maneira como pai, né? Como realmente um pai e não um ser que irá nos trazer algo sem uma razão de ser, né? Não sei se eu estou conseguindo me expressar. Sim, O que vocês acham a respeito da questão da vida futura?
Gente, eu vou disponibilizar, só antes do... Marcinho, só um minuto. Vou te dar a palavra. Eu vou disponibilizar lá no grupo esse texto, porque ele é muito grande, né? Não dá para a gente ler. E aí, para vocês terem esse aprofundamento a respeito da vida futura. Esse texto é muito legal, muito bom, tá? Kardec deixa bem claro essa questão para nós, e seria interessante vocês lerem, por quê? Por ser também um princípio da doutrina, e a gente agora vai trabalhar para a semana que vem um outro princípio, seria interessante a leitura desse texto por completo, tá? Então, Marcinho, traga suas reflexões para nós, por favor. Gente, boa noite. Achei muito interessante esse texto, né? E, de alguma forma, eu imaginava um pouquinho diferente. Eu imaginava que aí ele fala que a maioria das pessoas admite a continuidade da vida, né? Ou seja, a vida futura. E eu imaginava que nem toda a parte materialista, ou seja, o pessoal do chamado nadismo, né? Seria a maioria, né? Que bom que não é. Eu imagino o seguinte, que as pessoas têm essa percepção, esse entendimento de que a vida segue, mas não tem uma configuração mais precisa do que a doutrina espírita coloca, né? A doutrina espírita, ela coloca de forma muito mais palpável, né? A vida futura, o que é que nos espera, entendeu? Enquanto outras correntes religiosas preferem, muitas vezes, colocar uma coisa muito romântica, uma coisa muito, assim, um pouquinho desfocada do que a gente percebe que é a realidade, né? Então, é bom isso, né? É bom pelo fato de aceitar a vida futura, né? E não ser partidário daquele entendimento de que morreu, acabou. Isso aí é terrível, né? Mas, pelo menos, as atitudes da grande maioria das pessoas, elas contradizem isso, né? Porque todo mundo, né, fazendo muita apologia ao materialismo, sabe? Né? Então, agem como se fosse acabar tudo amanhã, né? Então, isso aí é um paradoxo, porque se você acredita na vida futura, na continuidade, não tem por que essa correria, né? De ter e ter e ter, como se tudo fosse acabar amanhã, né? Mas acho que tudo com o tempo, né, as pessoas vão refletindo mais e entendendo que a evolução ela passa pela questão da gente dar menos importância às coisas materiais, ou seja, dar importância relativa de que é devida, e não essa exacerbada que hoje se dá, a atenção exacerbada que se dá às coisas materiais em detrimento da nossa evolução espiritual, né? Eu acho interessante isso, muito interessante a gente repercutindo. Ótima reflexão, Marcinho. E aí a gente precisa lembrar também que, se não existisse essa questão da vida futura, Deus seria injusto. Não existiria justiça divina. Por que uns nascem com dinheiro, outros nascem pobres? Por que uns nascem doentes, outros nascem sãos? Né? Então, não ia ter não ia ser igual para todos os filhos, né? Não ia ter essa disponibilidade de tudo para todos. Então, a gente viveria aqui e acabaria, se eu vim com uma vida sofrida, com uma vida sem regalias, com uma vida de privações, que é o que ele vai perguntar ali depois, ó. Por que, então, haveria alguém de suportar privações, de impor-se sacrifícios? Né? Ele pergunta, por que haveria de constranger-se para se melhorar, para se corrigir de defeitos? Por que a gente teria por que a gente iria querer angariar essas virtudes se depois da morte acaba tudo? Né? Diga, dona Rosana, para nós. É uma experiência pessoal. Eu venho de um berço católico, estudei a minha vida inteira em colégio de freira, e quando comecei a entender a respeito da vida, eu tinha essa dificuldade. Eu falava, por que Deus fez alguns muito ricos, muito prósperos, e os outros com essa situação tão difícil? Foi um dos motivos que me trouxe para o Espiritismo, inclusive, porque eu não aceitava isso, e eu questionava muito isso.
Porque Deus é justo. Por que ele ia fazer essa maldade com uns e beneficiar os outros? Essa é a nossa sensação, né? Sim, porque nós, como pais, a gente não priva um filho de uma coisa e o outro não. A gente dá de igual, tenta, pelo menos, dar de igual para todos, né? Então, se nós, que somos ainda imperfeitos, que ainda estamos nesse processo de perfeição, de evolução, se nós, nessa pequenez, fazemos essa disposição para os nossos filhos, por que Deus, que é o Pai maior, que nos ofertou esse planeta maravilhoso, com tudo que tem, com tudo em abundância, iria ser seletivo com alguns, privando outros, colocando defeito em outros, né? Então, não teria uma justificativa, não teria um porquê das coisas, realmente. Então, essa vida futura nos mostra claramente que a vida precisa ter um objetivo. A vida precisa ter um objetivo e que esse objetivo não pode ser só momentâneo. É isso que a gente precisa lembrar também. É isso que André Luiz vai trazer para nós a partir de agora. Esse entendimento de que, se eu ficar trabalhando somente para angariar as coisas, os prazeres momentâneos, eu não vou estar angariando os meus bens eternos. Então, eu vou passar por processos complicados, vou sofrer pela minha consciência, lembrando que a gente trouxe aqui, lembra daquele textinho que nós trouxemos, quando a gente falou da morte, da vida, que Emmanuel fala para nós lá no texto da morte, lá no livro Roteiro. Ele fala que a nossa maior surpresa no desencarne é o encontro com a nossa consciência. Né? Lembra disso, né, Mari? Então, é nesse sentido. Né? Conseguem perceber? Então, essa justiça divina, essa bondade eterna, imperecível desse Pai maravilhoso, ela precisa ter uma razão. E qual que é a razão? É justamente de que nada realmente se acaba. E que a gente entendendo isso, nós precisamos começar a galgar, a buscar dentro da nossa vida aquelas coisas que nos trarão benefícios eternos. Lógico, gente, vou falar mais uma vez, igual eu falei semana passada, não quer dizer que a gente não precise conquistar as coisas da terra, materiais, a gente precisa também fazer a nossa parte, porque da mesma forma que nós estamos no processo evolutivo, a gente precisa também dar a nossa contribuição na obra da criação, fazendo o quê? A minha parte, certo? Beleza? Podemos, então, passar para o nosso livro do Nosso Lar? Então, vamos lá. Eu vou ler a última partezinha, o finalzinho do parágrafo que nós refletimos semana passada, ele vai falar assim, ó. De fato, então, olha só, ele estava falando lá a respeito das coisas que ele estava vendo, né, de tudo, e aí ele fala assim, de fato, no finalzinho do parágrafo, então, Nosso Lar, gratidão Chico, gratidão André Luiz pela obra, capítulo 1, nós estamos no, acho que, terceiro parágrafo antes do final, não é isso? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. É no quarto parágrafo antes do final. No quarto. Isso, finalzinho do quarto parágrafo, ele vai falar assim, de fato, conheci as letras do Evangelho, lembra que nós falamos sobre isso, né? E muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Nós falamos sobre essa questão, né? Ele sempre procurava com o intuito que ele vai dizer agora, ó, identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições, onde estacionara voluntariamente. Então, olha só, ele sempre buscava o quê?
o que era contraditório, as questões que levantavam polêmica. Lembra que nós falamos sobre isso semana passada, né? Ele gostava de procurar no Evangelho aquilo que pudesse... Dava polêmica. Isso, que pudesse estar não de acordo, né? Que falasse num lugar uma coisa e tivesse uma contravenção, um contrassenso em outra parte. Então, ele estava sempre buscando essas questões, né? Ele queria, era só isso. Então, ele se estacionou voluntariamente nesse tipo de assunto a respeito do Evangelho. Então, ele não buscou, de fato, a verdade, né? Ele não buscou, de fato, esse entendimento do Evangelho, né? Então, agora nós vamos fazer a leitura do nosso estudo da noite. Aí ele vem falando assim para nós. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. Olha só que interessante isso. Porque agora ele está escrevendo, então, como ele está escrevendo, relatando a experiência dele, agora ele começa a fazer uma análise crítica. É muito legal essa parte agora até o final do capítulo, porque ele vai se criticar. Então, olha só, em verdade, não foram criminosos. Aonde? No meu próprio conceito. Mas ele foi, porque ele negligenciou o quê? O Evangelho, né? Isso é um crime, querendo ou não. Não é um crime com arma em punho, mas é um crime contra nós mesmos, né? Nós começarmos a negar o Evangelho ou não buscar o conhecimento, né? Esse entendimento, essa como é que fala? Esse destrinchar das letras dos ensinamentos do Cristo, nós estamos sendo criminosos conosco. E aí ele fala, olha só, a filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Então, é aquilo que nós estávamos falando que o Márcio trouxe para nós agora. Está vendo? A filosofia do imediatismo. Então, são as coisas que eu consigo enxergar até onde eu enxergo, é o que eu quero. Então, não tem essa análise crítica do que vai acontecer depois. Para onde que eu vou, para onde que eu não vou. Então, é aquele pensamento que Allan Kardec trouxe para nós lá no texto também, né? Do nadismo, que é o quê? Não vai acontecer nada depois. Então, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Eu vou fazer o que está no meu alcance. E aí ele fala, a existência terrestre que a morte transformara não for assinalada de lances diferentes da craveira comum. Aí, olha só, agora ele vai falar sobre a estrutura dele, né? O que ele teve na família ali. Então, ele vai falar assim, filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade de meu tempo. Organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo, olha só, do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Não é o que ele está fazendo agora? Relatando a experiência dele? Com a silenciosa acusação da consciência. Não é? É o encontro dele com a consciência. Então, olha só que legal que ele está trazendo para nós agora, esse relato inicial dessa vivência dele na Terra, porque até então ele estava falando a respeito da experiência dele ali no umbral, né? E aí ele começa a despertar. E na hora que ele começa a despertar, ele se depara com a consciência, a surpresa da consciência, é o que Emmanuel trouxe para nós. Então, agora ele está se analisando, né? Então, ele fala para nós, eu achava que eu não era um criminoso, eu achava que eu estava fazendo certo, porque, né, eu tive a facilidade, porque a família tinha posse, então consegui meus títulos sem muito sacrifício,
não tive problema com isso, conquistei uma esposa, tive meus filhos, e aí me preocupei com o quê? Com as coisas imediatistas. Me preocupei em manter a família ali abastecida e pronto, né? Aí ele fala, compartilhei os vícios da mocidade. Olha só que curioso isso, porque nós precisamos começar a identificar nas nossas fases de vida quais vícios que nós estamos nos apegando, ou quais nós já deixamos que não podem mais voltar para a nossa vida, e quais que eu ainda tenho que eu preciso me desvencilhar. Ele está dando um alerta ali. Ele está dizendo que ele ia com a boiada. Ele não era aquele que saía da manada. Sim. Ele não era o ponto fora da curva. Pelo contrário, ele ia com todo mundo. Nós já não podemos mais fazer esse tipo de movimento. Nós precisamos, sim, começar a ser o ponto fora da curva, começar a olhar para situações e discernirmos o sim e o não, o bom e o ruim. E começarmos a agir de conformidade com aquilo que nós acreditamos. Gente, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu começo, uma hipótese, né? Se eu começo a frequentar uma casa espírita que ela tem um médium, né? Tem um médium que atua na casa, que é, por exemplo, de cura. E aí ela começa a fazer propaganda desse médium como uma profissão, psicólogo, psiquiatra ou terapeuta, ou não interessa o que seja, mas enfim, começa a fazer propaganda. É de conformidade com aquilo que eu acredito? Não é. Consegue entender? Então, é um lugar que eu devo ir? Não é. Conseguem perceber a diferença das sutilezas? Porque são sutis as coisas. Às vezes, passam despercebidos pelo nosso olhar. Se a gente não está atento, tá? E aí a gente começa a identificar que as grandes instituições realmente que estão querendo realizar um trabalho sério não fazem esse tipo de conseguem propaganda. Exemplo, viu, gente? É uma coisa muito, muito genérica, tá? Eu estou trazendo só um exemplo. Então, é para a gente começar a entender que a gente precisa ver nas pequenas coisas aquilo que realmente está de conformidade com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu hoje tenho como princípio, e que já não são mais, as coisas que já não são mais, já não fazem mais parte desse mundo. Então, eu preciso começar a ter posturas com relação a isso. Conseguem perceber essa diferença? Estou me fazendo entender a respeito dessa coisa do imediatismo, da situação. Meninos e meninas, quero palavras. Não ficou muito claro para mim seu exemplo da casa, da divulgação do profissional. Eu não conseguia assimilar muito bem. Você podia clarear melhor? Porque, na verdade, o que acontece? Quando o médium, né, ele é um profissional da área da saúde, sim, a gente não deve fazer essa conexão, né, expondo dentro da casa espírita ele como sendo alguém da saúde. Por quê? Porque as pessoas que acreditam realmente, ou que estão indo lá para buscar um remédio, elas vão procurá-lo depois para o atendimento. Consegue entender? Não sei se eu estou conseguindo fazer. Então, o que acontece? Ele está divulgando a sua parte profissional dentro da casa espírita. Está fazendo propaganda do médium, né? Do médium da casa, como profissional da área da saúde. Então, o que vai acontecer? Sim. Lógico que a maioria das pessoas que estão ali naquele ambiente, se tem condições financeiras, vão procurar esse médium depois para um acompanhamento, buscando o quê? Na verdade, não é nem buscando o profissional como qualificado, e sim como médium. Consegue perceber isso?
Então, está utilizando de um ponto para fazer uma outra coisa que não é correta, que no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, fala para nós o quê? Que o médium, principalmente se é um médium ostensivo, um médium de cura, porque se ele é um médium de cura e está fazendo propaganda de si mesmo, ele está fazendo o quê? Mau uso da mediunidade. Consegue perceber? Então, querendo ou não, está errado. Está errado. E aí, eu vou compactuar com isso? Consegue? Não deixa de ser um pouco de vaidade, né? Sim, também. Então, e aí? Se eu compactuo com isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou levando o médium a continuar falindo. Consegue perceber o exemplo agora que eu trouxe? Casca então, de banana no caminho dele. Sim, eu tô ajudando ele a cair. Então, eu preciso começar a olhar para os meus princípios e discernir aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo mais fazer. Conseguem entender isso? Porque senão eu estou sendo conivente. E aí, quando eu sou conivente com esse tipo de situação, eu também estou adquirindo débitos, né? Estou adquirindo... Sim, estou virando cúmplice daquilo ali. E eu já não posso mais fazer isso. Então, a gente precisa começar a discernir aquilo que a gente está estudando do que está acontecendo na nossa vida. Se eu, por exemplo, igual o André Luiz, né? Se a gente está falando aqui dos vícios da mocidade, nós estamos na meia-idade, né? Nós estamos aqui, somos todos meninos e meninas lindas e maravilhosos, né? Na meia-idade. Acabamos de passar dos 30, né? Acabamos de passar dos 30, um pouquinho ali atrás, né? Os 30. Então, a gente precisa começar a visualizar o que tem de vícios nessa fase da vida. Eu ainda compactuo com esses vícios? Eu ainda estou usufruindo desses vícios? Ô, gente, quando eu falo vícios, igual a André Luiz está falando ali, é em todos os sentidos, tá? É a questão do trabalho excessivo, é a questão daquilo que eu estou realmente buscando dentro desse trabalho, é a questão, por exemplo, do orgulho, da vaidade, dessa questão de querer me mostrar para os outros uma coisa que às vezes eu não sou, né? Então, eu preciso começar a entender o que nessa fase que eu estou passando, os vícios que a gente tem, para que a gente não seja mais um boi da boiada. A gente comece a fazer o movimento de sermos os discípulos realmente. Eles não foram tirados eles não foram tirados da manada. Jesus não tirou, não levou a mensagem para eles e para todos que queriam ouvir, mas eles não foram retirados ali para que tivessem uma perspectiva diferenciada? Sim, né? Conseguem perceber isso? A gente precisa começar a fazer isso conosco, porque o encontro vai ser com quem? Com a minha consciência. Consciência, não tem outra saída, né? Vamos lá, meninos e meninas, falei demais. Digam para mim, o que vocês estão achando aí dessa parte? Está me fazendo refletir. Refletir situações. Sobre o quê? Porque nós precisamos vigiar mais aquilo que nós colocamos de informações, de divulgações das casas, né? Em todos os aspectos, né, Rosana? Porque a gente precisa ficar atento, porque tem palestrantes que utilizam dessa formalidade também. Eu sou fulano, psicólogo, formado nisso, formado naquilo, como se isso fosse um diferencial, sabe? Assim, e não é, porque a gente precisa entender, gente, que no reino de Deus, vamos dizer assim, para a gente ficar mais filhos mesmo, isso não vai fazer diferença. Não é o título, ele falou ali, ele angariou os títulos dele com facilidade, mas não é o título que faz. Vocês lembram lá no filme que quando ele chega lá no Nosso Lar, né? Filme Nosso Lar. Quando ele chega lá nas câmaras de retificação, que ele é médico e ele vai tentar ajudar alguém que está chegando, o que acontece? Ele
É barrado. Ele faz é desequilibrar o outro mais ainda. Não é? Ele faz a outra pessoa passar mal. Por quê? Porque ele está tentando utilizar, entre aspas, de um estudo humano, A posição dele, da matéria, isso, como médico da carne no espírito. Não funciona. Então, a gente precisa entender essa diferença. E aí, depois, ele vai ver que não é aquela coisa toda, que é muito na questão da sintonia, da vibração que a gente está passando. Então, eu preciso estar bem para auxiliar o outro. Não é porque eu sou médico, eu tenho conhecimento que eu já sou apto a ajudar. Não é assim que funciona. Né? Ele era médico e foi parar onde? 8 anos aonde? Umbral. Tinha dinheiro, tinha reputação, tinha título, tinha família, mas, né? Diga, Marilene, para nós. É interessante, né, Vivian, a sua condução desse estudo, porque ele vem nos mostrar exatamente a necessidade do instruir-vos, para que a gente tenha uma vida futura, não só essa vida futura espiritual, mas a vida futura de amanhã, de mês que vem, do ano que vem, né? Diferente, por quê? Porque a gente fica conversando assim, mas o André Luiz não é digno de nenhuma censura, porque ele ignorava, entendeu? Então, muito é cobrado a quem muito é dado. Então, isso mostra a importância do estudo, do conhecimento, de fato, para ser aplicado na vivência para uma vida futura melhor. Exatamente. Uma vida futura em todas as próximas reencarnações. Isso que você está trazendo, Marilene, é muito, muito legal, porque, olha só, gente, a proposta desse estudo ser da forma que está sendo é para que a gente comece a olhar pela perspectiva do André Luiz e que a gente realmente comece a internalizar esses ensinamentos. Para quê? Para que a gente não tropece nas mesmas pedras. Porque André Luiz, ele está fazendo o quê conosco aqui? Não é só uma receita de bolo. Ele está dando a receita da estrada. Ele está falando assim, ó, você anda 2 passos para cá, desvia para a direita, tantos passos. Anda mais tantos, desvia para a esquerda, tantos passos. É isso que ele está dizendo para nós. Ele está dando a receita do caminho reto. E né? quando nós falamos aqui uma vez, né, sobre a manifestação dos espíritos na reunião mediúnica, nós falamos que eles estão nos dizendo, olha o que está acontecendo comigo. A reunião mediúnica, a manifestação, é um verdadeiro estudo para nós, que ele vem dizer, olha o que eu estou trazendo, olha o que está acontecendo comigo para que não aconteça o mesmo com você. Exatamente. E é o que a André Luiz está fazendo conosco, né? Reconhecendo essa falta do conhecimento anterior que o levou a essa vida. Exatamente. Então, ele está falando assim, ó, se vocês fizerem o que eu fiz, vocês vão ter o mesmo fim. Onde? Exatamente. Consegue perceber? Então, nós que já estamos buscando esse conhecimento, a gente já não tem mais o direito, vamos dizer assim, o direito, quando eu falo direito, gente, de nós mesmos com nós mesmos, tá? A gente já tem a responsabilidade conosco, em espírito, de não demorarmos mais tanto no umbral. E como é que eu faço isso? Percebendo, na hora que eu encontrei com a surpresa da minha consciência, que eu preciso agir, trabalhar, sair daquele... Não posso entrar no vitimismo, não posso entrar no culpismo, não posso entrar mais na melancolia. Conseguem perceber? Eu não posso mais fazer isso. Eu preciso o quê? Visualizar a minha situação e falar assim, beleza, entendi, errei nisso. Ótimo, já identifiquei. O que eu posso fazer para consertar? Pronto. E aí eu faço a minha prece sentida, vocês lembram, né? Que ele falou. Ele rogou. E aí?
Não acontecia nada por quê? Falta de sentimento. Exatamente. Então, agora vocês começam a perceber como é que a gente, lendo o texto, já dá outra visão para as coisas. Por quê? Porque nós estamos, nesse miudinho, destrinchando aquilo que André Luiz está trazendo para nós. Gente, nós não podemos mais simplesmente ler as coisas, passar batido. Nós precisamos agora começar a degustar essas coisas para que a gente transforme essas coisas em ferramentas. E se elas já não são ferramentas, para que a gente aprimore essas ferramentas. Tá? Com certeza. Então, é nesse sentido. Se eu já sei que existe vida futura, então o que isso está me acrescentando? Está me acrescentando o quê? Muitas outras coisas para aperfeiçoar esse meu entendimento de vida futura. Silvia, tudo bem, eu sei que você está com problema. Não tem problema, tá, minha querida? Qualquer coisa, se você não conseguir falar ou não conseguir continuar com o estudo, assiste depois a nossa gravação lá, tá bom? A gente entende aí que está com probleminha, tá? É uma pena, mas a gente queria te ouvir. Se você quiser escrever alguma mensagem aí no chat para eu ler, pode ficar à vontade, tá? Para participar. Então, meninos e meninas, conseguem entender esse caminhar do André? Ele está dando todas as nuances para nós. Tá? Receita de bolo. Receita de bolo. E ele está falando, se você colocar meia colher a mais de açúcar, não vai ficar bom. Exatamente. Vai ficar doce demais, e aí ninguém consegue comer. Vai comer um pedacinho e enjoou. Comer uma fatia e enjoou. Né? Então, é nesse sentido. Nós não temos mais o direito conosco de cairmos nessas falhas que ele está trazendo para nós. Conseguem visualizar isso? Ô, meninos e meninas, só eu e Marilene hoje batendo papo. Como é que é? Marcinho falou e agora ficou calado, Ana Rosana também. Eu não sirvo de base, não, porque eu sou tagarela mesmo. Marcinho, fala para nós agora. Acho interessante, Vivian, vocês foram exatamente no ponto aí, de forma muito correta a análise de vocês, né? Quando o André, ele citou o caso dele, né? De que viveu uma vida, aos olhos da maioria das pessoas, uma vida normal. Né? E muita gente ainda pensa assim, é normal, eu cuidei da minha família, dos meus filhos, fui um bom pai, e ponto. Então, eu não fiz mal a ninguém. Então, tá tudo bem. Tá tudo mal, né? Porque você não fez mal a ninguém, mas não fez bem também, né? Sim. Então, para nós que somos espíritos, estamos tendo oportunidade dessa leitura, né? É o alerta, olha, isso aí não vai resolver nada na sua vida, não. Você tem que olhar além do umbigo do ciclo familiar, entendeu? Você tem que ter um olhar mais alongado para a vida, para as pessoas que sofrem, levar o auxílio, fazer a caridade, fazer alguma coisa a mais, porque senão não vai resolver nada a sua passagem por aí. Então, cuidar da prole, a maioria das pessoas pensam dessa forma, né? Cuidei da minha família, cuidei do meu filho, do que meus filhos, blá, 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 blá. Ótimo. Ótimo, coisa nenhuma. Não precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar para a nossa evolução, trabalhar, enfim, ser um ponto mais ativo na sociedade, entendeu? Sim. Né? Sair desse círculo acanhado do círculo familiar e ir mais além, né? Se envolver em movimentos de fraternidade, de caridade, entendeu? O ponto fora da curva que você fala, né? Que você colocou aí. Sim. Né? Porque essa mesmice é o que a grande maioria das pessoas vive, né? Só que isso aí cria esse egoísmo ferrenho, né? Uma perda de oportunidade muito grande de você evoluir moralmente, espiritualmente, né? E além uma passagem estéril, né? Quer dizer, né? Depois você cobrar da consciência, mas eu podia ter feito, né? Mas nós temos o entendimento. Se vai dessa forma, o que é, né? O André não sabia. Eu não sabia. Aí ele falou, eu não sabia. Você vai entrar nessa também, né? Acho muito interessante essa colocação para nós, espíritas aí, que a gente possa colocar isso também para as pessoas. Então, olha, a vida é muito mais do que isso aí, né?
É muito mais do que simplesmente cuidar da família e da prole, né? A gente tem que ter uma atuação mais Fervorosa. participativa. Uhum. Exatamente. Achei ótimo, Marcinho, e gostei do que você trouxe, que você falou assim, dessa passagem estéreo. É a estagnação, é o estacionamento, é aquilo que eu faço aqui, né? E não faço para mais ninguém. Ótimo. Mais alguém quer falar? Quem levantou a mão? Fernando? Pode falar, Fernando, diga para nós. É a famosa fala, né? Não há salvação sem caridade, né? Isso. Ótima lembrança. Eu até ia trazer também a questão 886, viu, gente, do Livro dos Espíritos, que lá pergunta o que é caridade na visão de Jesus. Maravilhosa essa resposta, tá? É o famoso BIP, tá? Depois leiam lá. E aí, olha só o que o André Luiz traz para nós na próxima frase do parágrafo. Ele fala assim, e aí eu lembrei de uma passagem bíblica com essa fala dele. Ele fala assim, habitar a terra, gozando-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra sentiu do débito enorme. Aí eu lembrei daquela questão que Jesus falava assim, para aqueles que pregam, que fazem, que querem os aplausos, lembram disso? Que pregam nas esquinas, esperando o salário agora, vão receber, não é assim? Mas aquele que faz, esperando o salário no céu, quando chegar lá é que vai receber. Porque aquele que recebeu aqui esses benefícios, na hora que ele for para lá, ele não tem mais nada para receber, não, ele já recebeu. Já recebeu. Né? Então, olha só que curioso isso. E aí vai muito de encontro com o que você falou, Márcio. Se eu estou só fazendo aqui, gozando desses bens, achando que eu não estou fazendo mal, não estou fazendo também, sabe? Não estou fazendo bem, mas também não estou fazendo mal, né? Não é isso. Nós não podemos mais passar estéreo aqui na Terra. Nós precisamos fazer da nossa existência agora algo produtivo para quem? Para nós, não é para ninguém. Tudo aquilo que eu faço para o outro, servindo o outro, eu não estou fazendo para ele. Eu estou angariando as virtudes para mim. É esse olhar que a gente precisa começar a ter para as coisas. E aí ele vai finalizar o parágrafo dizendo assim para nós. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Olha que curioso isso. Porque ele fala que ele teve pais generosíssimos. Tá, mas e os sacrifícios que os pais fizeram por ele? A gente não para pensar, né, como que o outro está me servindo. E aí, se eu estou recebendo essa servidão do outro, por que eu não posso servir a alguém? Né? Ou como que eu estou servindo aos outros? E aí ele fala, esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Olha só que curioso isso. Não é aquela questão de são meus, né? É isso, é aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo, porque são meus, não é? Consegue visualizar essa situação mais complicada que a gente acaba entrando se a gente se detém só nesses? Né? Nós precisamos começar a fazer essa situação caminhar. Silvia, você quer falar para nós? Pode falar, querida. Conseguiu voltar com seu áudio? Consegui voltar, graças a Deus, tá? Diga para nós aí, Silvia, faça a sua contribuição. Olha, o que eu penso nessa parte aqui, Vívia, é aquilo que eu sempre tenho dito, né? É a nossa persistência no aprendizado para não estarmos tendo dificuldades maiores com esses assuntos que ele colocou aqui no livro, né? Nós temos que ter um pouco mais, assim, de, como diz o nosso irmão Chico, disciplina no que fazemos,
no que pensamos, porque a boca só fala o que o coração pensa, né? Então, nós temos que buscar sempre essa disciplina, mesmo que a gente veja que a gente escorrega sempre, porque, infelizmente, ainda somos assim, nós temos que buscar essa disciplina, esse autoconhecimento em nós próprios, para nós vermos se isso tudo passou com ele, eu tenho que, como dizia minha avó, pegar a carapuça, enfiar na cabecinha e buscar fazer diferente. É isso que eu estou vendo aqui. Eu leio sempre antes de estar com vocês. Eu tenho livro, eu leio sempre. E é isso que eu tirei aqui. Porque nós temos que cuidar de nós. E cuidar também daqueles que estão próximos a nós. Porque ninguém quer ver um ser amado seu sofrendo. Aí você aprende e tenta passar. Se a pessoa deixar, se a pessoa quiser, aí você vai estar colaborando de alguma forma. Caso contrário, a pessoa não quer e nem deixa, você entra em oração, em prece para aquela pessoa, para que ela, antes de acontecer o pior, que ela acorde para a realidade da vida. É mais ou menos isso, tá, Vi? Ótimo, ótimo. Muito boa a sua contribuição, Silvia. E Obrigada, é exatamente isso. É o que a gente está querendo não mais praticar. E aí, só para finalizar ali o parágrafo, para a gente não sair, ele está dizendo, gente, tudo que a gente comentou agora está sendo finalizado, tá? E aí ele fala assim, ó, possuíra um lar que fecheia a todos os que palmilhavam o desejo da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Nossa. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então, olha só, ele está falando ali, ele se esqueceu de estender essas bênçãos para a família, né? Família humana, né? A família universal, e ainda ficou surdo para as coisas que ele deveria realizar com esse sentimento de fraternidade, compartilhar aquilo que ele tinha. Porque ele angariou os recursos, mas só lembra da historinha que a gente estava falando, né? Que o dinheiro chega na nossa mão, aí ele chega sorrindo, aí a gente vai e põe aonde? Na poupança, ele murcha. Porque ele poderia multiplicar e está lá rendendo o quê? Rendendo para quem? Né? Consegue perceber essa historinha que o Telmo conta de vez em quando? Então, é nesse sentido. Né? O que eu estou... se eu estou acumulando, eu vou virar o quê? O avô do André Luiz, depois lá no umbral, agarrado naquele monte de lama, achando que é dinheiro. Né? Olha só que situação complicada. Né? Então, precisamos sim, gente, por mais que seja o mínimo, que é a prece, compartilhar com os nossos irmãos, colocar eles em nossas orações, lembrar que nós somos parte de um todo universal. Lembrar de colocar esses nossos irmãos pelo menos em nossas orações, para que eles não fiquem sem o benefício da prece que seja. Porque se eu não consigo ainda fazer algo a mais, isso eu já posso fazer. Tá? Meninos, meninas, mais alguma reflexão sobre esse pedacinho do livro? Nós devemos finalizar semana que vem, viu? Mais alguém? Não? Posso fazer o sorteio antes da prece final? Pode. Então, olha só. Para a semana que vem, como nós vimos a respeito da vida futura, eu vou colocar o texto lá, tá? Do Obras Póstumas de Allan Kardec, para vocês darem essa lida e ajudar, né, nesse entendimento dessa vida futura. E aí, para a semana que vem, nós vamos, então, já que André Luiz está falando dessa vida dele, né, na carne e no plano espiritual, nós vamos falar sobre imortalidade da alma, tá? O tema será imortalidade da alma. É um outro princípio também, é bom que a gente vai recapitulando esses princípios e
vai vir bem de encontro à finalização, ao fechamento desse capítulo para a semana que vem, tá? Então, olha só, a Silvia, que foi a primeira que recebeu Ah, não, Laurita está aí hoje. Laurita, está ouvindo? Consegue responder? Consigo, estou te ouvindo. Então, fala para mim o número, peraí, deixa eu só numerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O número de 1 a 6, Laurita. 4. 4? Ih! Fernando, caiu você de novo. Serás tu, amigo, para a semana que vem, Imortalidade da Alma. Olha que lindo. Você recomeçou o sorteio, né? Vou te dar a oportunidade de evoluir mais um cadiquinho, trazendo para nós sobre Imortalidade da Alma, o assunto da semana que vem. Imortalidade da Alma. Pode contar comigo. Ah, então beleza. Obrigado pela participação, viu? Pela disponibilidade aí. Vou até anotar aqui, ó. Eu estou anotando no livro, viu? Fernando. Aí, muito bem, meninos e meninas. E para finalizar, então, eu vou convidar a nossa amiga Marilene para fazer a prece final para nós. Mari, por favor. Pois não. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, que estamos interrompendo aqui no plano físico os estudos desta noite. Alegria, Senhor, pela bênção que o Senhor nos proporciona da oportunidade do aprendizado, para que possamos, Senhor, ser pessoas melhores, nos preocuparmos conosco e também com o nosso semelhante. Nós te agradecemos, Senhor, por esta bênção. E ainda mais lhe pedimos, mais uma vez, que nos inspire para que possamos estar cada vez mais firmes nesse propósito de aprendizagem, de crescimento, de melhora de nós mesmos, Senhor, para que possamos melhor aplicar essas nossas potencialidades em nosso favor e em favor do nosso próximo. Que o Senhor possa estar nos amparando os propósitos, nos energizando, Senhor, para que tenhamos cada vez mais entusiasmos e bons propósitos. Te agradecemos mais uma vez e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meninos e meninas. Com a vibração dessa prece, a gente finaliza o estudo da noite. Lembrando que essa pesquisazinha, gente, é curta, tá? Não precisa ser nada grandioso, não. É só para trazer um aprofundamento um pouquinho melhor aí para o nosso estudo. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Viu? Deus abençoe. Bom restante de semana. Um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Igualmente. Até. Tchau, gente.